falar de poesia, de literatura. Nascido há 120 anos, celebrados neste dia 31, Carlos Drummond de Andrade segue reverenciado pelo seu legado na literatura brasileira e mundial. Com mais de 30 mil poemas e 50 livros, o mineiro de Itabira é um dos autores mais importantes do nosso país e segue inspirando novos nomes. E a terra natal do poeta prepara ainda uma série de homenagens para celebrar essas e outras contribuições. Quem conta mais é o repórter Vitor Veloso. A palavra mágica, Carlos Drummond de Andrade. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não há encontro, não desanimo, procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Versos como este, que falam sobre amores, perdas, tempo, alma, política e Minas Gerais, revolucionaram no século XX e décadas depois ainda provocam reflexões. As palavras de Carlos Drummond de Andrade, que nasceu há 120 anos em 1902, no interior de Minas, são essenciais para a literatura brasileira. É o que ressalta o escritor e professor de teoria literária da UFMG, Roberto Said. Drummond é um poeta que soube tratar de temas que interessavam a coletividade, por um lado, e as subjetividades, por outro. Sua obra aborda temáticas históricas, sociais, mas também ela acaba tocando o sujeito naquilo que ele tem de mais íntimo, de mais pessoal, a sua interioridade. Tudo que o Drummond toca se torna reflexivo, um verdadeiro convite ao pensamento, à reflexão, mesmo quando aparentemente ele trata de questões mais leves, de questões do cotidiano. Drummond passou a infância entre Itabira, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os primeiros escritos foram publicados em 1921, quando ele estudava farmácia, profissão que nunca exerceu. O poeta também chegou a dar aulas e, em 1927, se casou com Dolores Dutra. No ano seguinte, publicou um poema que, naquela época, foi alvo de críticas. Mesmo assim, os versos de No Meio do Caminho se tornaram um dos mais conhecidos da literatura brasileira. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Amiga, me contaram que estão tendo muitos golpes em que o ladrão encosta uma maquininha de cartão na sua bolsa sem você perceber. Pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Apesar de já ter publicado poemas e crônicas em jornais, a grande virada na carreira de Drummond veio em 1940, quando ele lançou O Sentimento do Mundo, seu segundo livro. A obra traduzia as emoções do poeta sobre a Segunda Guerra Mundial, como explica o jornalista e escritor Edmilson Caminha, que estuda a obra de Drummond há mais de 40 anos. Quando ele publica Sentimento do Mundo em 1940, ele assume a defesa da liberdade, assume a defesa da democracia. Ele se mostra contra o totalitarismo, o fascismo. Então, naquele momento, eu acho que o Drummond ele assume uma grandeza que se tornaria cada vez maior com o passar do tempo. Então, a repercussão disso foi muito grande. E foi uma repercussão que o engrandeceu. Drummond trabalhou por mais de uma década como chefe de gabinete de Gustavo Capanema, que era ministro da Educação e de Saúde Pública. Mesmo assim, nunca parou de escrever e publicou nada menos que 30 mil versos, lançou mais de 50 livros e ganhou prêmios como o Jabuti. Ainda hoje, é uma das principais referências para novos autores. Para o professor de teoria literária Roberto Said,
o poeta refletiu com maestria sobre a história de modernização do Brasil. Drummond é um dos poetas mais lidos, citados, referenciados na poesia brasileira contemporânea. Isso se dá, talvez, porque ele é o nosso melhor intérprete do século XX. Né? Drummond é aquele que soube pensar a história de modernização do Brasil inserida num contexto mundial, planetário, e ao mesmo tempo soube filtrar, digamos assim, as transformações subjetivas e íntimas pelas quais cada um dos brasileiros precisou passar nesse momento em que o Brasil deixa de ser um país agrário para se tornar um país urbano e industrial. Mesmo com o sucesso, Drummond era tímido, vivia longe dos holofotes, mas com a família e amigos era diferente, como conta a sobrinha neta Otávia Senhorinha de Andrade. Drummond dava um empoderamento à criança. E não era só nos textos. Por exemplo, ele ligava semanalmente para minha mãe. Ele me escutava, ele sabia nome de boneca, o que eu estava aprendendo na escola. Ele acompanhava a minha vida. E isso era muito legal. Ele lembrava o que a gente estava conversando na semana anterior. Era uma relação de afeto e carinho, mesmo sendo um tio-avô, que eu não tinha em relação aos tios-avós que moravam aqui, que estavam presentes. Por causa da data de nascimento do poeta, 31 de outubro, Itabira programou uma série de ações culturais. Uma delas é a segunda edição do Fritabira, o Festival Literário Internacional de Itabira, que tem, por exemplo, uma maratona de 24 horas de leitura. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. A interpretação dos poemas de Carlos Drummond de Andrade que você ouviu nessa reportagem foi feita pelo ator Odilon Esteves, com sonorização de Luciano Moraes, de Belo Horizonte, Vitor Veloso. Que linda essa reportagem, né? Vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu participei de um concurso de poemas sobre Drummond. E eu dizia o seguinte, eu mandei um poema, não ganhei o concurso, mas eu vou ler um trechinho para vocês. Dizia assim: da saudade da sede itabirana, da coragem dos homens e mulheres que não se negam a sonhar. Para você que está em tantos lugares, no poema, na Bahia, na estante, no sentimento do mundo. Para você que mora na estátua de 150 quilos, nas veias, nas janelas, entre cafezais e sonhos, como um poema que aconteceu. Nada menos que a eternidade. Para você, Drummond, né? Nada menos que a eternidade, já que ele já está eternizado em nós por meio de sua literatura. 3h47, a gente volta a falar de eleições depois desse respiro, falando de poesia. As eleições estão